Meus irmãos, que a graça, a bondade do nosso Deus continue sendo dispensadas a nós, agora quando vamos ouvir a sua santa palavra. Eu convido os irmãos a que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, do capítulo 24, versos 13 a 35. Ainda continuamos falando sobre a glória de Cristo, a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Lucas 24, verso 13 ao 35. É um texto longo, mas eu acho importante lê-lo todo. Nós vamos então ler a palavra do Senhor. Eu convido vocês a ouvirem a leitura da palavra do Senhor atentamente e que essas palavras sejam aplicadas ao seu coração. Lucas 24, de 13 a 35, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, e desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, nós te rendemos graças pela tua palavra, que agora foi lida para a nossa instrução e edificação. Também te damos graças pelo teu Espírito Santo que em nós habita e que torna claro o entendimento da tua palavra para nós, ó Deus. Pedimos que ele ilumine o nosso entendimento e nos ajude a compreender as verdades do Senhor. Te damos graças, ó Pai, por Jesus Cristo, seu Filho, que é o conteúdo
desta mensagem, que é o conteúdo de toda a palavra de Deus. Pedimos, ó Pai, que nós consigamos ver a glória do Teu Filho à medida que nós lemos e ouvimos a exposição da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, quebranta o nosso coração, guia as nossas vidas na Tua presença, ó Pai, por meio da verdade do Senhor. Assim oramos, ó Deus, no nome do glorioso Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, creio que uma das ilustrações mais adequadas para a falta de entendimento, de boa compreensão da mente humana é a escuridão da noite. As noites escuras, os dias sombrios, embaçam a visão. E de igual modo, nós não conseguimos ver com propriedade quando a escuridão das circunstâncias, dos problemas da vida, turvam o nosso olhar, escurecem a nossa visão. Humanamente falando, as pessoas reagem de formas diferentes às situações da vida. Algumas pessoas desanimam, desesperam da vida e abandonam tudo aquilo que elas creem quando as coisas estão escuras, obscuras para elas. Outras tentam reagir positivamente, procurando talvez motivação para não desanimarem, para conseguirem prosseguir. Tem uma canção que, por sinal, é muito bonita, tanto a melodia quanto a poética da música. No entanto, ela traz uma visão ingênua a respeito do nosso conhecimento, do que nós podemos ver das circunstâncias e do próprio Cristo. Essa canção, ela chamada Plano Melhor, me parece, é uma canção da igreja, do grupo Renascer Praise. E ela diz assim: é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar. Não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Há muita verdade aqui, mas de fato a música centra toda a ação no homem, dando uma visão ingênua de que nós podemos prosseguir apenas esforçando para crer, colocando os olhos na direção certa e não deixando que as lágrimas nem as tristezas nos desanimem, embacem o nosso olhar. Tem um hino no nosso cenário, o hino 93, Firmeza na Fé. Na sua segunda estrofe diz o seguinte: se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. E este aqui representa de fato o que Hebreus nos mostra, o que o autor aos Hebreus nos mostra a respeito do que é andar pela fé. É a confiança plena em Cristo e não em algo que nós podemos fazer. Ela diz também: em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar, porque nós recebemos do Senhor a graça para prosseguir e confiar. Bem, a caminhada cristã é uma caminhada de fé. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos ter desafios com relação à nossa caminhada com Cristo. Em relação a olhar para Cristo e a compreender corretamente a vida, as circunstâncias da vida, nós de fato não conseguimos visualizar, compreender as coisas como de fato elas são. Com relação ao nosso Salvador, ainda que as Escrituras falem tão belamente a respeito dele, volta e meia nós perdemos a nossa visão correta de Cristo, a nossa compreensão correta de quem Ele é. Mas graças a Deus que a própria palavra nos dá esperança. E o apóstolo João nos dá uma visão gloriosa, ou uma esperança gloriosa, de como nós vamos vê-lo quando tudo for consumado. 1 João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora
somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A esperança que João nos dá é que somente quando glorificados é que de fato vamos ver o Senhor Jesus Cristo como Ele de fato é. Enquanto nós vivemos aqui, certamente nós vamos lutar ou lidar com essas limitações da nossa visão, de compreensão, de entendimento de quem é de fato o nosso Salvador. Mas enquanto aguardamos esse dia, enquanto aguardamos o dia da consumação, como podemos contemplar a glória do nosso Salvador? Como podemos olhar para Ele e crescer na graça da salvação? Como podemos manter o nosso Senhor diante dos nossos olhos para não sucumbirmos perante as dificuldades da vida? O que fazer como crentes para que nós possamos continuar olhando firmemente para Jesus Cristo e contemplar a sua glória nos momentos mais sombrios da nossa vida? Somente a fé nos permite ver a glória do nosso Salvador. Nós só podemos ver a glória de Cristo Jesus ressuscitado pela fé e somente pela fé. Hebreus 11, verso 1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não vimos a Cristo como os apóstolos o viram. Nós não vimos a sua obra ser realizada como muitos o viram no passado. Mas a fé nos leva a crer que Ele de fato é quem a Bíblia diz e que Ele de fato fez o que está registrado nos Evangelhos, na história da redenção. Assim, meus irmãos, nós voltamos para o texto e olhamos para qual é o foco desse texto ou desse evento aqui, dessa ocorrência no dia da ressurreição do nosso Salvador. Dois impedimentos aqui, nesse fio que não me deixa quieto e a tosse vindo toda hora. Se alguém puder arrumar aqui para mim. Desculpa, irmãos. Tá melhor. Agora é só a tosse. O texto, então, ele nos dá um foco na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra e especialmente no Cristo glorificado, no Cristo ressurreto, no Cristo que saiu vitorioso da sepultura naquele dia. Como eu afirmei no início, as noites e os dias sombrios embastam a nossa visão. Mas no caso do texto, os discípulos não estavam em um dia sombrio. Na verdade, meus irmãos, não houve na história da humanidade um dia tão iluminado, tão radiante, tão brilhante como aquele dia. Porque foi o dia da ressurreição do nosso Salvador. O dia que Cristo venceu a morte. O dia que Cristo rompeu com os laços da morte na sepultura e saiu vitorioso para nos garantir a nossa salvação e a nossa justificação. E aí nós precisamos pensar, mas como? Como que dois discípulos que viram o Senhor e as suas obras, que ouviram as promessas da ressurreição e da glória do nosso Salvador, no dia da promessa, no dia em que foi prometido que Ele ressuscitaria, que Ele sairia da sepultura, eles se encontravam tão desanimados, tão frustrados, tão sem fé, tão incrédulos. Que tristeza e que lamento foi para aqueles irmãos. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo graciosamente vem ao encontro deles. Naquele dia iluminado para a história da redenção, sombrio na mente, nos olhos e coração daqueles dois e dos demais discípulos, naquele dia, Cristo encontrou-se com esses dois no caminho de Emaús. O que aconteceu com esses discípulos? O que nós podemos aprender desse relato? Qual foi o impacto da fraqueza de sua fé nas suas vidas naquele dia?
Qual foi o impacto do encontro de Jesus com eles naquele dia? E nós também devemos aplicar as perguntas a nós. Qual o impacto da fraqueza da nossa fé nos dias sombrios? E qual é o impacto do encontro com Jesus? De olhar e ver a glória do nosso Salvador nos dias sombrios. Em primeiro lugar, olhemos para a fraqueza da fé daqueles discípulos. E lembremos, a fraqueza da fé deles é também a fraqueza da nossa fé. Nós também temos momentos de fraqueza. E nesse caso aqui, a fraqueza da fé tirou deles o melhor da caminhada com Cristo. A fraqueza da fé pode nos tirar o melhor da caminhada com Cristo. Veja o que diz do verso, acompanhe o que relata do verso 13 até o 21. Se você olha no verso 13, esses dois discípulos estavam a caminho da sua casa, voltando a Emaús, que era bem próximo de Jerusalém, e eles iam conversando a respeito do que tinha sucedido. E então Jesus vem ao encontro deles para entender, é claro, Jesus já sabia o que estava acontecendo, mas para revelar a eles o que estava no seu coração. E eles conversavam e discutiam enquanto Jesus aproximou deles. E o verso 16 diz que os seus olhos estavam como encobertos, os seus olhos estavam impedidos de ver. E aí a gente vê o que aconteceu com esses dois discípulos, e certamente retrata muito do que aconteceu com os demais. A tristeza ou a escuridão na alma daqueles irmãos, na mente daqueles irmãos, a fraqueza na fé, tirou deles o melhor da caminhada, levando-os a uma desilusão religiosa em primeiro lugar. Quando eles voltam para Emaús, eles voltam frustrados, desanimados, ao ponto que quando Jesus pergunta a eles o que estava acontecendo, eles dizem: somente você não está a par do que está acontecendo ou do que aconteceu nesse fim de semana? Será que você é o único que está desligado dos fatos? E eles estavam tão atordoados que eles perderam o entusiasmo pela fé. Eles estavam desiludidos quanto às promessas bíblicas. Além disso, a fraqueza da fé os levou a uma profunda tristeza. No verso 17 nós lemos, quando Jesus os pergunta, eles pararam entristecidos. Final do versículo 17. Pararam entristecidos. Então nós vimos desilusão religiosa, tristeza profunda, mas além disso, uma desesperança quanto à fé, quanto às promessas que Deus havia dado a eles. Veja no verso 21 o que aconteceu. Ora, nós esperávamos que fosse este quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles estão profundamente desesperançosos com relação à promessa que havia sido dada a respeito do Messias. Sim, meus irmãos, a falta de fé, a fraqueza da nossa fé, pode nos tirar o melhor da nossa caminhada com Cristo, o melhor da nossa caminhada com o Senhor. Esses discípulos certamente ouviram os sermões do Senhor Jesus. Tendo eles morado tão perto de Jerusalém, certamente eles estavam presentes em diversos eventos, talvez no Sermão do Monte e em outras ocasiões que o Senhor Jesus pregou a respeito do seu reino. Eles visualizaram os milagres, as realizações que o Senhor Jesus fez. No entanto, eles estavam desiludidos, entristecidos e desesperançosos. Não acontece isso conosco também? Em alguns momentos de nossa caminhada? Alguns momentos a situação é tão turva para nós, é tudo tão obscuro para nós, que nós
perdemos a esperança, o entusiasmo, ficamos tristes e já não há mais força para caminhar, força para prosseguir. Sim, a fraqueza da fé pode nos levar a uma situação difícil, calamitosa espiritualmente. E nós precisamos orar e pedir e clamar que Deus não nos deixe que a falta de fé nos tire o melhor da caminhada com o Senhor. Além disso, a fraqueza na fé levou os discípulos a andar com Jesus sem reconhecê-lo, sem, no entanto, reconhecê-lo. Isso pode também ocorrer conosco. Veja dos versos 16 ao verso 25, algumas descrições de como eles não conseguiram identificar quem era o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, no verso 16, nós lemos: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, esses irmãos viram a face do Senhor Jesus Cristo. Eles viram o Senhor pregando em Jerusalém e em outros lugares. Eles conheceram de perto quem era o Senhor. Mas naquele dia, os seus olhos estavam tão obscurecidos espiritualmente, que eles não conseguiram reconhecer a face de Jesus. Eles não conseguiram, eles foram impedidos de reconhecê-lo. Em segundo lugar, se você volta no verso 15, você pode observar, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Jesus em pessoa se aproximou deles. Mas o que acontece? Eles não o reconheceram, não reconheceram também a sua aparência, não reconheceram a aparência do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo andado próximo do Senhor Jesus. Além disso, não reconheceram a sua voz. O verso 17, ele pergunta: o que é isso que vos preocupa? E que ides tratando pelo caminho à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, sem reconhecer a voz do Senhor Jesus. Quantas vezes esses irmãos devem ter ouvido sermões, pregações, exposições dadas pelo próprio Senhor Jesus, mas eles não reconheceram a aparência nem a voz do nosso Salvador. Como? O que aconteceu com esses discípulos que eles não conseguiram reconhecer a Jesus? Irmãos, isso pode e acontece conosco também. A falta de fé, a fraqueza da nossa fé nos impede de reconhecer a presença contínua do nosso Senhor conosco. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, prometeu aos seus discípulos, e essa promessa se estende a toda a igreja: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação de todas as coisas. Essa promessa, ela não foi dada apenas para os apóstolos, para os discípulos naquela época. É uma promessa que acompanha a igreja do Senhor no decorrer da história. Essa promessa é sua. Mas quantas vezes você já não teve aquela impressão devastadora de que você estava só? Quantas vezes crentes fiéis tiveram a impressão de que o Senhor não ouvia mais as suas orações, de que o Senhor parecia estar distante deles? E talvez tenha sido a sua própria experiência de pensar que o Senhor estava distante de você. E você, domingo após domingo, ouviu a exposição da palavra de Deus, ouviu a exposição das Escrituras, mas você não tinha a impressão de que Cristo estava falando com você. A palavra não falava ao seu coração. Isso indica que você não está reconhecendo a presença do Senhor e a sua voz enquanto Ele caminha com você e enquanto Ele fala aos seus ouvidos, Ele fala ao seu coração. A falta de fé nos leva a andar com Jesus sem reconhecê-lo. E, infelizmente, muitos têm andado com Jesus sem reconhecê-lo.
Além disso, se nós olharmos o verso 25, depois de Jesus descrever ou falar a eles, aliás, explorar, tentar deixar que eles falassem da promessa e do que eles criam e esperavam, e eles estavam fazendo afirmações teológicas muito profundas do Antigo Testamento a respeito do Messias. Disseram, é verdade que nós esperávamos que viesse um Redentor, é verdade que as mulheres foram lá e viram, é verdade que outros discípulos também viram, é verdade, mas eles continuam entristecidos e com os olhos obscurecidos. E o Senhor Jesus então os repreende dizendo, honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Eles não reconheceram o ensino de Jesus. Não reconheceram a aparência, não reconheceram a voz, não reconheceram o ensino. E assim também nós podemos caminhar dia a dia, sem reconhecer a presença do nosso Senhor conosco, sem reconhecer a sua voz na pregação bíblica e sem reconhecer o seu ensino nas Escrituras. A falta de fé, a fraqueza na fé, obscurece tanto o nosso olhar que nós não conseguimos ver a glória do nosso Salvador, que está conosco todos os dias. Além disso, meus irmãos, a fraqueza de fé levou aqueles discípulos a ter uma teologia correta a respeito de Cristo, mas sem nenhum impacto sobre suas vidas naquele momento. Do verso 18 a 24, nós temos alguns pontos em que isso é destacado. No verso 18, esse que é chamado Cleopas questiona Jesus. És o único, porventura, que estando em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Você ignora os fatos? E aí ele começa a relatar os fatos bíblicos, e falando da teologia do Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo, sem, no entanto, conseguir reconhecê-lo. E aquela teologia não tinha nenhum impacto sobre seus corações naquele momento. Em primeiro lugar, eles reconheceram a historicidade do Messias. Eles disseram no verso 19, verso 19, o que aconteceu, eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você não sabe o que aconteceu com ele? E eles reconhecem a sua historicidade em primeiro lugar, se referindo a ele a Jesus o Nazareno, aquele que nasceu, aquele que era da cidade de Nazaré. Eles fazem uma afirmação sobre alguém que era conhecido por eles, alguém que era real. Você não sabe o que aconteceu a ele? Segundo, eles reconhecem que ele era profeta. Jesus o Nazareno, varão profeta, que era varão profeta. Então eles reconhecem o seu ministério profético. Além disso, eles colocaram a sua fé em Jesus Cristo, ainda que temporariamente, porque naquele momento eles estavam com as mentes obscurecidas e não conseguiram confiar. Mas eles colocaram a sua esperança em Jesus. No mesmo verso, ele diz que ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. E no verso 21 diz, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Nós esperávamos, nós tínhamos esperança nele. Veja, eles tinham uma teologia correta, uma teologia adequada. E eles até direcionaram a sua esperança e a sua fé para Jesus Cristo antes da sua morte. Mas no momento em que ele morreu, e depois de contados 3 dias, eles estavam agora sem esperança. Eles tinham uma boa teologia, sabiam tudo sobre o Messias no Antigo Testamento, reconheceram que o Messias era profeta e que Jesus era profeta, poderoso em obras. Fez uma bela descrição a respeito de quem é Jesus, mas essa descrição teológica não teve impacto sobre os seus corações, não teve impacto sobre suas vidas. Eles esqueceram
que Jesus havia dito que era necessário que o Messias morresse e ressuscitasse. Eles esqueceram que o próprio Antigo Testamento, o que Isaías deixa bem claro, que o servo do Senhor sofreria, padecia para pagar pelos pecados do seu povo. O servo do Senhor em Isaías, nenhum judeu negaria que o servo do Senhor em Isaías é o Messias. Nenhum judeu. Eles tinham essa informação teológica. Tinha todo esse saber, mas que no momento, no dia obscuro nas suas almas, eles não conseguiram ver, de fato, a glória do Senhor Jesus Cristo. Eles disseram também, olha, os principais sacerdotes condenaram-no e o crucificaram. Eles esqueceram que isso era necessário. E agora eles falam com certo pesar no coração pelos sacerdotes terem condenado e crucificado o Senhor Jesus, se Jesus mesmo havia dito que isso era necessário para a sua salvação, para a salvação deles. Além disso, eles perderam completamente a sua esperança. Teologia sem esperança não tem valor. Teologia sem esperança não tem valor. Eles disseram, olha, já é o terceiro dia, no verso 21, depois de que todas essas coisas aconteceram, e nada. O nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento doutrinário tem que nos levar e nos fazer curvar perante a glória do nosso Salvador. O conhecimento teológico que não nos vira para Cristo, que não nos direciona para Cristo, que não nos faz voltar para a pessoa do nosso Salvador, é um conhecimento nulo. Acho que os jovens já estão cansados de me verem citar a canção da Carol Galberto que diz, quero uma teologia que me faça orar. Eu quero uma teologia que me faça dobrar os joelhos perante o meu Senhor. Eu quero uma teologia que me faça me humilhar perante o meu Redentor. Conhecimento teológico sem o reconhecimento da pessoa bendita de Cristo, da glória do nosso Salvador, é vã, é conhecimento vão. Não está contribuindo para a sua fé, para o seu crescimento. Aqueles discípulos estavam com seus olhos vendados, obscurecidos. A fraqueza da sua fé fizeram com que eles declarassem a sua teologia boa, mas sem nenhum impacto nos seus corações. Além disso, a fraqueza da fé pode nos levar a receber um testemunho verdadeiro de Cristo e ainda assim duvidar dele. Veja o que eles descrevem do verso 22 ao 24. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Primeira coisa que eles ouviram foi o testemunho. Talvez a primeira mensagem do dia foi o testemunho das Marias, o testemunho daquelas mulheres que foram ao túmulo pela manhã para continuar o processo de tratamento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando chegaram, túmulo vazio, pedra removida, e os anjos que deram a notícia que ele não estava mais lá. Elas voltaram, deram testemunho da ressurreição do Salvador, e eles não creram. Ainda assim, estavam com os seus olhos obscurecidos. Segundo, eles mesmos descrevem, de fato, verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Eles dizem, os homens foram lá, alguns homens foram lá confirmar a história das mulheres. E de fato, o sepulcro estava vazio. Eles não viram. Por isso nós estamos desesperançosos. Eles não creram no testemunho. Eles ouviram o testemunho, a maior notícia que alguém podia ouvir aquele dia. Que Jesus ressuscitou gloriosamente dentre os mortos. Mas eles não creram. Você corre o risco, nós corremos o risco de ouvir constantemente o testemunho a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, glorioso, ressuscitado.
e ainda assim nós duvidarmos da nossa prática. Talvez nós não sejamos corajosos o suficiente de dizer, eu não creio nisso, mas a nossa prática, a nossa conduta está gritando que nós não estamos crendo. É o que Calvino chama de ateísmo prático. Quando você diz crer em Deus, mas você vive como se ele não existisse. Você afirma crer no Cristo ressuscitado, mas você vive como se ele não tivesse ressuscitado. A morte e a ressurreição de Jesus não tem nenhum impacto sobre a sua vida diária. Você ouve constantemente o testemunho, mas você não crê. Você não crê. Bem, aqui nós lidamos com a fraqueza dos discípulos. E nós temos que reconhecer que ela também é a nossa fraqueza. Mas nós vimos Cristo Jesus agindo tão graciosamente com esses dois. E isso mostra que o próprio Senhor Jesus graciosamente fortalece a nossa fé quando nós estamos em dias obscuros. A graça de Jesus fortalece nossa fé, fortalece a nossa fé. E aqui nós vimos os modos como ele faz isso, como ele faz para fortalecer a fé. Em primeiro lugar, pela repreensão da incredulidade. A primeira coisa que Jesus faz é repreendê-los por causa da sua incredulidade. Verso 24. Ó nécios e tardos de coração para crer. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus os repreende. Mas onde há a graça nessa repreensão? Exatamente no fato de que Jesus continua conversando com eles depois da repreensão. Não é uma mera repreensão e parou. Vocês não têm jeito e desiste deles. Não. Jesus repreende com graça. E a prova de que ele repreende com graça é que ele continua demonstrando graça àqueles discípulos pela exposição minuciosa e clara do Evangelho aos seus ouvidos. A graça de Jesus fortalece a nossa fé pela exposição do Evangelho. Depois que Jesus os repreende, o próprio Jesus começa a descrever: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era necessário que Jesus sofresse para depois entrar em sua glória? E então, no verso 27, descreve que Jesus começou de Moisés, dos 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jesus começou por lá, desde lá, falando tudo o que a Bíblia havia dito a respeito do Salvador, a respeito do Messias. E eu imagino Jesus começando por Gênesis 3,15, possivelmente, expondo a promessa de que o filho da mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente e venceria os inimigos do seu povo. E Jesus começa de Moisés e vai descrevendo e expondo e expõe os profetas tudo o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui nós aprendemos uma verdade maravilhosa, de que todo o Antigo Testamento é a respeito de Jesus. O Antigo Testamento é a notícia a respeito de um Salvador que viria. E Jesus então começa a mostrar, desde Gênesis, mostrando àqueles 2 discípulos tudo o que estava escrito nas Escrituras ao seu respeito e que deveria se cumprir. Agora, eu fico intrigado com uma questão. Quantos tinham em Jerusalém? E quantos tinham no caminho de Emaús? A graça do Senhor, demonstrada tão particularmente a esses 2, mostrando para nós que o Senhor também se importa com a nossa incredulidade e que Ele particularmente vem ao nosso encontro cheio de graça, misericórdia e amor para vencer a incredulidade do nosso coração. E Ele fala amorosamente conosco através da sua palavra para que nós possamos
compreender quem Ele é e ver a glória dele perante os nossos olhos pela fé. Apenas 2 no caminho. Jesus poderia ter escolhido uma estratégia mais eficaz, segundo a perspectiva dos homens, de ir para o meio de Jerusalém e gritar no centro de Jerusalém: eu estou aqui. Vocês que estavam esperando a minha ressurreição, aqui estou, ressurreto. Mas ele prefere caminhar para fora da cidade, para acompanhar apenas 2, para encontrar-se apenas com 2, para que eles pudessem ter a compreensão de quem era o Salvador ressurreto. Sim, o Senhor vem ao seu encontro de modo particular, pessoal, ao encontro da necessidade do seu coração, para que você tenha fé, para que você possa crer nele. Nós lemos em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E Cristo estava concedendo a eles o dom da fé naquele momento, enquanto ele falava a sua palavra, enquanto ele expunha quem era ele nas escrituras do Antigo Testamento. A graça de Jesus fortaleceu aqueles discípulos pela exposição do Evangelho aos seus corações. A graça de Jesus também fortaleceu aqueles discípulos pelo meio de graça que ele usou para aplicar aqueles discípulos. E de igual modo, a graça de Jesus fortalece a nossa fé pelos meios de graça que fortalecem a nossa alma, que nutrem a nossa alma. Hoje de manhã nós começamos a estudar esse tema, os meios de graça. E a nossa confissão de fé, no capítulo 14, diz o seguinte: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra, por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração. Ela é aumentada e é fortalecida. E o Senhor Jesus pregou o Evangelho para eles no caminho. E quando estavam próximos de chegar a Emaús, Jesus faz menção de prosseguir a viagem. E eles então dizem: já se faz tarde, venha pousar na nossa casa. E então Jesus segue com eles. E Jesus chega à casa deles. Nos versos 27 a 33, nós temos essa descrição. Jesus expôs o Evangelho para eles, e ao aproximar da aldeia, no verso 28, eles chamam Jesus para ir para a casa deles. A verdade, o texto diz no verso 29 que eles o constrangeram a segui-lo até a sua casa. E aí no verso 30, quando eles já estavam na mesa para comer, para tomar a sua refeição naquele dia, chegaram, prepararam uma refeição, e quando eles estavam na mesa, Jesus faz algo que os surpreendeu. Não é natural que, se alguém for na sua casa, você vai servi-lo? Não é a ordem? Não é o que de fato acontece? Quando alguém vai à sua casa, você faz de tudo para servi-lo, para que ele se sinta bem? Não é comum a visita servir o dono da casa. Mas aqui a gente vê que Jesus toma o pão, dá graças, abençoa o pão e parte o pão e dá a eles. Isso indica que Jesus estava administrando a ceia do Senhor àqueles 2 discípulos. Jesus então faz isso. E quando Jesus entrega a eles o pão, eles veem as mãos do Senhor. E eles certamente viram a mão do Senhor. E eles então começam a compreender. Olha o que o texto diz. E aconteceu que enquanto estavam à mesa, verso 30, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus abre os olhos dos discípulos. Jesus prega o Evangelho e se revela a eles. Sim, a exposição das Escrituras no caminho foi o instrumento, foi o meio pelo qual Jesus abriu seus corações para crer. Na hora de servir o pão, Jesus orou abençoando, e é certamente uma oração que
abençoa aqueles que receberam o pão. E Jesus lhes entrega o pão, ministrando a eles a ceia. Compare com o verso 16. Volte lá no verso 16, que diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E agora, no verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus abriu os olhos. O Espírito do Senhor abriu os olhos àqueles discípulos, por meio da pregação da palavra de Cristo e por meio dos meios de graça. Os 3 meios de graça foram aplicados aqui: a palavra, a oração e a ceia do Senhor. O Senhor Jesus fortalece a fé dos seus discípulos por esse meio. E nós precisamos entender, meus irmãos, que constantemente o Senhor está nos dando a oportunidade de fortalecer a nossa fé por esses meios. A palavra de Deus sendo pregada é para fortalecer a nossa fé. A participação na ceia do Senhor é para fortalecer a nossa fé. A oração é um instrumento de Deus para fortalecer a nossa fé. Jesus fortalece, a graça de Jesus fortalece a nossa fé por esses meios. Sim, a graça de Jesus fortalece a nossa fé pela operação do Espírito em nossos corações. Quando nós lemos, abriram-se-lhe os olhos, nós não temos dúvida de que foi o Espírito Santo que lhes abriu os olhos. E aí, nós temos que voltar lá no verso 32, porque o Espírito já havia começado o seu trabalho já no início da caminhada. Não foi só ali que o Espírito fez o seu trabalho. Quando eles comentam, por exemplo, no verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Desde a estrada, desde o caminho, o Espírito trabalhava em seus corações, fazendo arder os seus corações enquanto ouviam a palavra de Cristo. E agora, o que o Espírito faz é fechar a obra, concluir a obra, de abrir o seu entendimento. O resultado é que eles dois saíram correndo, eles se levantaram rapidamente e voltaram a Jerusalém, verso 33 a 35. E lá eles encontraram os 11 reunidos com outros. E então eles deram testemunho de que eles haviam visto o Senhor ressuscitado. E ouviram a confirmação de que o Senhor já havia aparecido a Pedro, dando a eles então ainda mais certeza, mais convicção de que de fato o Senhor havia ressuscitado. A minha pergunta para você é: para onde você está olhando nos dias escuros da sua alma? Para que direção você está olhando na escuridão da sua alma? Quando os seus olhos estão turvos, quando os seus olhos estão embaçados, para que direção você está olhando? Se você está na mais profunda escuridão, e longe, distante de você, alguém liga uma pequena lanterna, mesmo estando no meio da mais profunda escuridão, você consegue ver a luz. Se no meio da escuridão, das circunstâncias que você tem vivenciado, a escuridão da sua alma, do seu coração, no meio das suas angústias, das suas desesperanças, se parece tudo turvo, tudo escuro, olhe para Cristo. Mesmo que esse olhar pareça ser à distância, mesmo que você esteja se sentindo como estivesse longe do Senhor, distante do Senhor, olhe para Cristo com fé. Suplique a Ele que Ele encha o seu coração de fé, para que você seja capaz de olhar para Cristo, para o Cristo ressuscitado. E no meio da sua escuridão, você verá a glória do seu Senhor, que ressuscitou pela sua redenção, pela sua salvação, que ressuscitou para vencer a morte, para vencer o mal, para vencer a escuridão do pecado,
a escuridão da sua alma. Lembre-se do seu Salvador glorioso. E eu quero especialmente dirigir àqueles que têm andado com Cristo, mas que não têm conseguido contemplar a glória do Senhor pela fé. E eu não sei se tem sido essa a sua experiência. E talvez você tenha ouvido tanto a respeito da glória de Cristo, mas você tem aquela impressão, eu só sei o que é, mas eu nunca consegui de fato vislumbrar a glória do Senhor. Eu nunca consegui entender o que é a glória do Senhor. Leia as Escrituras e receba todos os meios que Deus tem te dado para o fortalecimento da sua fé. Porque através disso, o próprio Jesus, com a sua graça, vencerá a escuridão do seu olhar, vencerá a escuridão da sua alma e te ajudará a olhar com fé e ver a glória do seu Senhor. E ver o Senhor Jesus glorificado. E isso vai te dar esperança. Se você anda com Cristo, mas sem contemplar a sua glória, ore para que você veja a glória do Senhor. Se você tem andado com Cristo, mas sem contemplar a sua glória, ore para que Ele vença a escuridão do seu olhar, a escuridão da sua alma e te ajude a olhar com fé para aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quero também me dirigir àqueles que são tão preocupados com boa teologia, mas que, de algum modo, essa boa teologia não tem tido impacto sobre a sua vida, sobre a sua fé. Cuidado! Porque as Escrituras dizem que Satanás tem uma boa teologia. Ele sabe que Deus é verdadeiro. E ele crê que estremece, no entanto, sem obediência. Cuidado, porque boa teologia sem verdadeira fé não conduz à obediência. E boa teologia sem obediência é igual desobediência, é igual a pecado e rebeldia contra o Senhor. Não adianta você saber tudo o que é necessário e bom a respeito de Cristo, mas esse conhecimento não tem impactado a sua vida e não tem transformado o seu proceder. Não adianta de nada, não tem qualquer efeito. Cuidado, porque muita gente com boa teologia será condenado ao inferno. Porque a sua teologia não fez olhar para Cristo Jesus com fé. Quero também dirigir àqueles que se deixaram cegar pelas circunstâncias. Talvez você tenha sofrido tanto nessa vida, você tenha tido tantas experiências ruins, que as experiências ruins que você vivenciou te cegaram e diminuíram a sua fé. Lembre-se que Jesus se deslocou de Jerusalém e ele se adiantou e certamente ele foi rapidamente para encontrar-se e ele podia se locomover do modo que quisesse, sendo ele Deus, rapidamente para encontrar-se com aqueles dois no caminho, cheio de graça, para vencer a cegueira deles. A única coisa que você deve fazer é suplicar por essa graça hoje e olhar para Cristo com fé, porque Ele graciosamente vai ao seu encontro para vencer a sua cegueira, para tirar a escuridão do seu olhar e te fazer ter esperança de novo nele, que é o seu Salvador, no meio das suas circunstâncias. Se as circunstâncias te cegaram, peça a Ele para vencer a escuridão do seu olhar. Peça a Ele, porque Ele está graciosamente seguindo ao seu lado, como Ele prometeu. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por último, eu quero desafiar a todos vocês que têm feito uso dos meios de graça dados por Deus. A palavra, a oração e os sacramentos. Mas a exortação é: você tem feito o correto uso desses meios de graça? Você tem lido a Bíblia com fé? Você tem ouvido a palavra de Deus com fé?
Você tem orado com fé? Você tem participado na mesa do Senhor com fé? E talvez seja pedir muito que alguém tenha fé no meio da incredulidade. Mas o que as Escrituras ensinam sobre ter fé nunca é que ela parte de você. Nunca é que ela é algo que nasce do seu coração. Nunca é que ela é algo que você sozinho tem que exercitar. Mas o que as Escrituras dizem é que a fé vem de fora para dentro de você. A fé vem pelo ouvir. A fé vem para o seu coração pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo, pela palavra de Deus, coloca fé no seu coração e te faz crer. Portanto, quando você fizer uso dos meios de graça, faça-o humildemente, esperando que o Espírito Santo use esses meios para fazer a sua fé aumentar. Em suma, o que todos nós precisamos fazer nos dias mais escuros da nossa vida é olhar para o nosso Salvador. Não há nada mais glorioso do que Ele. Não há ninguém mais glorioso do que Ele. Não há nenhuma luz que possa clarear mais do que Ele. Quando nós lemos Apocalipse 22, nós podemos ter uma visão correta de quem Ele é. Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou o rio da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olhe para Cristo, porque Ele é o resplendor da glória do Pai. Olhe para Cristo e Ele iluminará o seu coração. Olhe para Cristo e Ele brilhará na escuridão da sua alma. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a confiar naquele que deu a vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos orar? Ó Deus Santo, Deus de graça e de amor,